Vos estás en último lugar, ¿no es cierto, Tamara? Sim. Sim, sou a última. Tem Bien. tempo. Posso esperar ele aparecer. Vamos a esperar un ratito más y si no comenzamos con vos, ¿te parece? Sim. Comigo? Tá bom. Y si no aparece en el resto, vamos a tener que de alguna manera empezar. Pode ser. Estou pronta. Eu vou tentar, então, apresentar sozinha, porque o Thiago não está por aqui. ¿No? En todo caso, mándamela a mí y yo te la paso. Sim, vamos ver se eu já achei aqui. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Deu certo? Vocês estão vendo? Tiago, ¿en qué correo puede mandarlo Tamara para que el Power? Porque yo no tengo acceso en el chat. Ya se ve la presentación. Ah, ya está. Já, isso. Deu para ver? Olha, eu já achei aqui. E agora fechou. ¿Alguno latrónico está presente? Ai, agora... Da la brida. Eu vou ter que sair, entrar... Agora apareceu? Apareceu? No. Apareceu? No, aparece, sí, aparece directamente tus archivos, pero no aparece la presentación. Rizar, ¿estás presente? No. Yo estoy con Rizar, Raúl y Rizar. Ah, bien. Eu vou ter que sair, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou ter que sair e Bueno, entrar ya somos dos, entonces los que hay. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Sí, salí, no hay problema mientras estamos esperando. Tá. Del grupo Ana Lucía Abrao Latrónico y Giovanni Ausani. ¿Hay alguien presente? No. Vladimir Roque Dalabrida. No, no está. Bueno, en cuanto tengas listo, ¿quieres empezar vos, Raúl, primero mientras arregla el problema Tamara? Sí, con mucho gusto. Tiago, yo te pediría que la auxilies a Tamara. Tiago, ¿me escuchas? Já está compartilhado, já está compartilhado. A ver ahí. ¿Están vendo? ¿Está vendo? Ah, aquí. ¿Ese No. es tuyo? No, no. No, Yo no este mandé, es el de yo Raúl. mandé. Va a empezar Raúl y Tiago te va a tratar de asesorar a ver cómo podés llegar a mandarlo el archivo. Sí. Já tá vendo, deu certo? No, el archivo que está apareciendo es el de Raúl. Ah, tá, certo. Então vamos dar uma olhadinha. Es de Raúl. La profesora Tamara no logra abrirlo. Entonces, si vos le das el correo, que ella te lo mande a vos y directamente lo abrimos. ¿Se ve bien? Tu presentación se ve perfecta, sí. Lo que sí tendrías que ampliar la parte central. A ver, porque yo la veo ampliada. Ahora no, recién sí se veía ampliada, pero ahora no está ampliada. Ok.
Ahora aparece el de Tamara. Agora deu certo, né? Ahora está el power de Tamara. Ujú. Lo tendría que abrir un poco más, ampliarlo. Lo vuelvo a intentar. Si quieres probarlo, pero en este momento lo está ocupando Tamara. Así es. A ver, voy a intentarlo. Tamara, ¿me escuchas? Ah, ¿tú me escuchas, María? Sí, yo ahora te escucho. Lo que sí, Bueno. no podés ampliarlo. Está, Viste que, está en el máximo que puedo en mi computadora. porque te aparece al costado las distintas diapositivas para que veamos solamente lo que es la diapositiva. Yo voy a poner una imagen. No, no está. No, no entra. Bueno, yo voy a mandar esa. ¿Y ahora se ve? ¿Se ve la imagen? No, la imagen no se ve. Se No ve se ve nada. la primera diapositiva tuya con tu nombre. Se ve, entonces que no está entrando. No entra. Ahí No se entra. ve, ahí se ve una Villa Olímpica. Y ahora se ve Raúl. Sí. Yo voy a mandar ese Raúl. Raúl, ¿puedo te mandar la presentación y tú lo pasas? ¿Puede ser, Raúl? Sí, No, es claro que sí. que Raúl, tenés que mandársela a Tiago. Mas Thiago no aparece, no tengo información de Thiago. Bueno, mandásela a Raúl, no hay problema. Ahí, ahí escribió Tiago, dice que puede ser. Bueno, gracias. ¿Y ustedes qué ven ahora? Sí. Yo te estoy viendo a vos, Raúl. A ver, voy a compartir. A ver, probala. ¿Se ve? Se ve la unión a la reunión. Reunión. Tenés que buscar en otro archivo. ¿Lo tenés ahí en la parte de abajo, abierto el Power? Sí, pero no. A ver, bueno, voy a volver a intentar. Tamara, ¿viste el correo de Tiago? Tamara, ¿me escuchas? Sí, voy a mandar la presentación para Raúl y pienso que me ayude. No, fíjate, Tiago te acaba de mandar la dirección de correo. Está en el chat. Está en el chat, bueno. Es T, Sí, si querés te lo abrevio, te lo pronuncio. T, Dala, doble L, ¿no? Dala. Estoy con un momento que tengo que ver el chat para pegar la dirección de Thiago. Perfecto. Pronto. Perfecto. Sigamos con lo tuyo, Raúl. ¿En qué te puedo llegar a ayudar? ¿Encontraste el Power? Sí, encontré el... No, Raúl. Sí, aquí lo tengo, pero no sé por qué no. A ver, voy a ver si lo subí directamente, a ver qué pasa. ¿Ya se ve? Espérate porque está trabajando, justito. Posiblemente se vaya a ver. Ahí está, perfecto. No, déjenme ver si avanza. Sí, sí avanza. Sí, Pues sí, ahora sí. ahí está ya. Está No muy lo voy a bien. mover.
Mira, antes, mientras vamos a alterar los órdenes, mientras Tamara arregla su problema, yo primero voy a preguntar si han llegado los otros ponentes y si no, directamente ya empezamos con vos. ¿Te parece, Raúl? Sí, está bien. Bueno, en la primera ponencia era de Ana Lucía Brau Latrónico y Giovanni Ausani. ¿Están presentes? No está presente. La otra persona es Valdir Roque Dalabrida. ¿Está presente? Entonces comenzamos con tu exposición, cuyo título es la implementación de la idea de ciudad inteligente como parte de las nuevas formas urbanas y estrategias urgentes, perspectivas, condiciones y amenazas. Los autores son Richard Edward Rodga Luther y Raúl Hernández Mar. Ambos son de la Unidad Autónoma del Estado de México. Sí, bueno, muchas gracias. Voy a presentarles este tema que es producto de un proyecto de investigación que el profesor Rizar y un servidor elaboramos desde la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, en la unidad Lerma. Nosotros pertenecemos a un área de investigación que se denomina Política Pública, Economía, Sociedad y Territorio. Y como ya lo comentaron, la propuesta que venimos a presentar en este seminario internacional, pues es la implementación de la idea de ciudad inteligente como parte de las nuevas formas urbanas y estrategias urgentes. Voy a explicarles brevemente el contenido. Este trabajo está constituido por una breve introducción. Vamos a explicar la idea de ciudad inteligente, algunos modelos que existen al respecto. Vamos a hablar de las nuevas urgencias sanitarias y el estado de los servicios de salud en México, la aparición de enfermedades o nuevas urgencias sanitarias, el estado de los servicios de salud en México. Y después de eso vamos a platicar brevemente a través de la siguiente pregunta: ¿qué tan preparados estamos para enfrentar las nuevas condiciones de urgencias sanitarias, tanto académicos como el análisis urbano regional? Y por último, ¿qué respuestas nos brinda la idea de ciudad inteligentes frente a las urgencias sanitarias? Y una breve conclusión. Bueno. Bien, Raúl, yo te voy a pedir que sí tengamos respeto, por más que no aparezcan los otros expositores, por el tema del horario. Una vez que los dos expongan, entonces ya podemos cambiarlo si no te alcanza el tiempo. Bueno, entonces tú me indicas cuando ya se me esté terminando el tiempo, por favor. 5 minutos antes yo te indico. Gracias. Entonces, como le había dicho, el propósito de este trabajo es analizar el concepto de ciudad inteligente y principalmente este concepto creado bajo el desarrollo de las tecnologías de la información, y un poco la propuesta es que a partir de esta idea se pueda proponer un paradigma que pueda regular la desbordada vida urbana. Y bueno, pues en este contexto, pues vamos a ver cómo funciona esta idea. Bueno, en México en particular, desde el 2018, se ha registrado un incremento urbano muy importante. En ese año se registraban 401 ciudades que estaban agrupadas en 74 zonas metropolitanas, 132 conurbaciones y 195 centros urbanos. Actualmente, 401 ciudades, 6 millones de personas, es decir, 74.2% de la población mexicana actualmente, si no es que un poco más, habita ciudades, es decir, 14.2% más que el dato provisto por la ONU para el 2030. El mundo, sin duda, hoy en día es más complejo, dinámico, diverso, y entonces no admite una visión única, sino que requiere de una aproximación plural
y tenemos también al mismo tiempo una desbordada vida urbana y un crecimiento masivo de la población. Estas dos vertientes de una desbordada vida urbana y el surgimiento de urgencias sanitarias, pues es justamente lo que consideramos en este trabajo el principal problema del desarrollo de las futuras ciudades en nuestro país y en el mundo. Podemos ver una imagen de la zona metropolitana del Valle de México, que es la zona más grande en nuestro país. El COVID-19, sin lugar a dudas, ha puesto en duda la capacidad de gestión de las ciudades, y en este contexto, la ciudad inteligente parece que puede convertirse en un paradigma para poder analizar estos problemas urbanos y convertirse en un modelo de gestión urbana, ¿no? La idea de ciudad inteligente ha tenido distintas aproximaciones. Como sabemos, el concepto de ciudad ha evolucionado desde la ciudad antigua, medieval y contemporánea, y el paradigma de la ciudad ha cambiado hacia ciudades creativas y del conocimiento, hacia territorios y ciudades inteligentes, y el adjetivo de ciudades de inteligencia o SMART que se le incorporó a esta idea, promovido por Castelli y Holz en 1994, y sobre todo tuvo un mejor desarrollo con las ideas de Nikos Kominos entre el 2002 y el 2015. Sin lugar a dudas, en los últimos años, la idea de ciudad inteligente ha tenido sus aplicaciones en América Latina en distintas formas. Y bueno, el siglo XXI, sin lugar a dudas, ha sido un siglo que puede generar las condiciones para que esta idea de ciudad inteligente pueda tener más éxito. Por un lado, porque cada vez se usa más las nuevas tecnologías de la información y comunicación, más como un medio que como un fin en sí mismo, y han evolucionado otros componentes como son la gobernanza, las políticas públicas y la participación ciudadana. La ciudad inteligente entonces se puede definir o tiene como propósito colocar primero a las personas en el centro del desarrollo, incorpora las TICs en la gestión urbana y usa elementos como herramientas para estimular la formación de gobiernos eficientes que incluyan procesos de planificación, colaboración y participación ciudadana. Bueno, hay algunas ideas o modelos de ciudad inteligentes que presentamos a continuación. Este es uno de los primeros. Esta idea de ciudad inteligente identifica varios puntos y este modelo primero parte de que vivimos en un sistema complejo donde influyen distintos actores y varios factores, y que estos al incorporarse o unirse pueden alcanzar cierta funcionalidad que al final pueden generar interconexiones, adaptación, organización y retroalimentación. La característica de este modelo principalmente es la convergencia tecnológica, la sostenibilidad, la cohesión social y la competitividad y la seguridad, que ese es un concepto o una idea que está en todos los bloques constitutivos. Este otro elemento es la ciudad inteligente 2. Se presenta como un modelo compuesto por bloques que se muestran en esta figura, como ustedes pueden ver, una economía inteligente, un medio ambiente inteligente, transporte público inteligente, calidad de vida inteligente y administración pública inteligente. Este es otro modelo de ciudad inteligente. Aquí podemos poner a consideración tres elementos: administración inteligente, medio ambiente inteligente y calidad de vida inteligente. Este último modelo es el tercer modelo de ciudad inteligente, que es el modelo de abajo hacia arriba, que parte justo a partir de actores básicos y de ahí se va constituyendo hacia arriba. La primera etapa de este modelo tiene como propósito asegurar tres condiciones: convergencia tecnológica, competitividad y seguridad, y así se construye una ciudad inteligente incipiente. Después viene una ciudad inteligente en proceso, y aquí se agrega la seguridad, la convergencia social y tecnológica. Y en un tercer etapa, que es una ciudad inteligente madura, se agrega, además de lo anterior, el tema de la competitividad, y los actores que participan en este punto son actores sociales, actores públicos e empresas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esta otra perspectiva.
Bueno, en México, como ustedes saben, el COVID ha sido uno de los elementos más importantes que ha impactado en los últimos meses. Y aquí vemos algunos datos. Desde el 28 de febrero de este año al 23 de noviembre se han registrado 101.926 difunciones, son 49.358 casos confirmados y 25.000 casos se encuentran activos, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver justo en el tema de nuevas urgencias sanitarias y el estado de los servicios públicos. México en particular ha generado una estrategia de una completa desactivación de la vida social y económica, después un proceso gradual y liberalización social, y después la introducción de un semáforo sanitario con diferentes colores: rojo, naranja, amarillo y verde. Actualmente nos encontramos en color rojo la mayoría de los estados, y justo el día de ayer hubo el mayor pico en la historia de esta pandemia en nuestro país, con 10,000 contagios en un solo día. La rápida urbanización en nuestro país, el número creciente de habitantes, el hacinamiento, la densidad poblacional, más la infraestructura y servicios inadecuados y sobrecargados, pues ha sido el principal motivo por el cual nuestro país, en la reciente publicación de Bloomberg, es el país en el cual nos encontramos en último lugar como el peor país para enfrentar el COVID, ¿no? Las enfermedades y las nuevas urgencias sanitarias, como lo hemos visto, pues han golpeado a las poblaciones humanas, principalmente por tres razones. Se transmiten enfermedades de una sociedad a otra, principalmente a través de, por ejemplo, en este caso, el transporte aéreo. La densidad poblacional sigue siendo uno de nuestros principales elementos para que estas enfermedades se sigan desarrollando, y los asentamientos humanos de la sociedad ha generado una serie de enfermedades como esto. Vemos un breve repaso al estado de los servicios de salud en México. Aquí tenemos unas comparaciones en cuanto a el promedio de esperanza de vida, porcentaje de población con problemas de salud, etcétera. Y como podemos ver, siempre estamos por arriba del promedio de la OCDE, ¿no? O en algunos casos por abajo, ¿no? En el caso de la mortalidad, pues podemos ver que nuestro país se encuentra en una situación complicada, ¿no? Con respecto a la infraestructura de salud, aquí también podemos ver que el porcentaje de población con servicios de salud en México es muy bajo en comparación con el promedio de la OCDE. El gasto médico cubiertos por prepago también, y bueno, entre otros elementos, ¿no? También podemos ver, esta estadística es muy devastadora, los recursos de servicios de salud en México en comparación con otros países. Podemos ver que México está muy por debajo del promedio de la OCDE en gastos en salud, en porcentaje de gastos de salud frente al PIB, en médicos por cada 1,000 habitantes, en enfermeras por cada 1,000 habitantes, y en empleo en salud y trabajo social, ¿no? Podemos verlo en esta escala, ¿no? Y también en cuanto a equipamiento, pues también nos encontramos en una situación muy vulnerable, como ustedes pueden darse cuenta en estas estadísticas con respecto a la OCDE. Por ejemplo, en cuanto a equipos o escáneres, etcétera, México se encuentra muy por debajo con respecto a estos países. ¿Qué tan preparados nos encontramos para poder enfrentar estas nuevas urgencias sanitarias? Lo primero es que nos dice Carlos de Mato que nos encontramos en un proceso de reconfiguración territorial, y eso implica también una reconfiguración de instituciones y de relaciones sociales. La pandemia ha logrado modificar las vinculaciones familiares, nos ha individualizado más, lo podemos ver en el caso de la educación a distancia, el home office. Y bueno, creemos que nos estamos acercando a la idea de sociedad de riesgo propuesta por Ulrich Beck, ¿no? En esta perspectiva, las ciudades sin duda sufrirán una adaptación organizacional, ya que se modificará la vida cotidiana en las ciudades. Esto nos lleva a proponer otra vez el paradigma de la ciudad inteligente, que si bien no se ha discutido durante esta pandemia, hay autores que dicen que esta pandemia no ha reducido la necesidad de ciudades inteligentes, sino más bien ha reforzado y justificado su existencia. En este sentido, podemos Raúl, 5 minutitos más. Gracias. Ya podemos ir concluyendo que entonces la idea de ciudad inteligente en este contexto
basándose en las nuevas tecnologías, basándose también en la gobernanza, en las políticas públicas. Debemos de ir, o para qué nos podría ayudar esta idea de ciudad inteligentes frente a urgencias sanitarias. Creemos que nos puede ayudar en los siguientes puntos. Uno, en monitorear y controlar mejor los procesos que ocurren en la ciudad para dar respuestas rápidas y atinadas y eficientes. Mejorar la comunicación entre diferentes elementos de los servicios de salud, mejor almacenamiento de datos y también mejor vigilancia y el cumplimiento de recomendaciones sanitarias. La ciudad inteligente incluye esta idea de inclusión, sostenibilidad e inteligencia que podemos utilizar en beneficio frente a estos contextos. Sin embargo, hay que tener siempre sí un uso masivo, pero controlado y responsable de las modernas tecnologías de información y comunicación, y también nos puede servir para implementar muchas de las respuestas que hoy en día se han generado para el COVID en ciudades, como la innovación y las herramientas online o digitales, las aplicaciones en teléfonos inteligentes y mejorar la comunicación, la concientización y el teletrabajo, entre otras cosas, ¿no? En el caso de unos ejemplos podría ser los hospitales y sistemas de salud automatizados, el transporte inteligente, que eso tiene que ser muy importante en estos momentos, ahora que se está promoviendo en algunos meses la liberalización total de la sociedad, equipos de respuesta, la investigación e innovación y sistemas de alertas de información, ¿no? Entonces, en conclusión, podríamos decir que la ciudad inteligente es un espacio, digamos, es un paradigma que puede generar un desarrollo al futuro. Sin embargo, este paradigma puede también ser un cúmulo de ideas y proyectos en el futuro. Entonces, a nivel regional y local, por ejemplo, esta idea de ciudad inteligente podría ayudar para formar mejores organizaciones de servicios de salud y poder de alguna manera también generar mejores estrategias para afrontar este tipo de pandemias, como hospitales, mejorar el tema de los hospitales, el transporte público masivo y entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues creo que con esto concluiría y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias por tu aporte. Entonces la idea es que terminen las exposiciones y posteriormente el público presente haga las preguntas pertinentes o debatamos los temas que nos interesan. Tamara, ¿lograste solucionar el problema? Obrigada, Maria. Eu já mandei a minha apresentação para o Thiago. Sim. Eu já tinha mandado para o Raul quando você falou para mim mandar para o Thiago. Então, Raul, não, eu mandei, mas não precisa me ajudar. O Thiago que vai ajudar, né? Não é isso? O Thiago é que vai passar para mim a apresentação. É isso que eu compreendi, correto? Sim. Tiago, já la tiene Eu lista? recebi o e-mail, mas não entrou o PowerPoint, não entrou no e-mail. ¿Está Vladimir Então, Dalabriga mientras tanto? Veja se... Então, deve ter tido algum problema. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a apresentação sem imagens. Vou fazer uma apresentação sem imagens. Só com a minha apresentação ao vivo. Tá bom? Eu acho Valdir, que tá bem. Hola. Hola, sí. ¿Podrás pasarlo vos directamente la presentación o quieres enviarla? Puedo tentar. Bueno. Estoy a tentar. Raúl, ¿podría entonces apagar la cámara y el micrófono, por favor, para que pueda exponer Valdir? Mas não estou conseguindo encaminhar, abrir. Tem como enviar para alguém?
¿Por qué no me lo envías a mí? ¿Vos recibiste ayer mi correo? Eu enviei de manhã no correio geral. Não sei se está contigo, mas posso reenviar novamente. No, conmigo no está. Si me lo envías, yo te lo trato de subir, porque Tiago está con el tema de Tamara. ¿Cuál es el email? Elina Gudino, te lo mando por el chat. Ah, sí. Por favor. Tengo la presentación de Tamara. ¿Quieren que intente presentarla? Bueno, mientras tanto, Valdir, ahí te mandé mi correo. Sí. Vamos a escuchar entonces a Tamara primero y después tu exposición. ¿Te parece bien? Puede ser. Bien. Muy bien. Sí, Tiago, comienzas. Entonces, ahora va a presentar Tamara la exposición sobre el poder invisible de las redes y los territorios. Boa tarde a todos. Agradeço a colaboração do Raul para me ajudar a passar a apresentação. E pergunto, eu vou dizer uma coisinha para o Raul. Raul, eu vou pedindo para você passar a apresentação, tá bom? Eu vou dizendo, faz isso porque são poucas imagens. É mais uma ilustração do que eu vou falando. Então, quando precisar, eu te aviso a passar a primeira imagem, tá bom? Não é agora. Bom, então fica aí na primeira imagem, tá? E depois você pode fechar, ok? Eu começo a minha apresentação falando da importância das relações que se estabelecem entre as redes de capitais e de governos e de mídia que estão agindo no processo de transformação do território. O ponto de partida da minha reflexão é revelar que toda ação política tem uma marca sobre o território. Esse ponto de partida é muito importante para nós, porque nós consideramos que existem atores que se conectam pelas transversalidades e pelas transescalaridades, no sentido de formar um coletivo de atores que atuam no processo de globalização. Eu fiz esse estudo no contexto dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. E essa primeira imagem que eu mostro para vocês, ela revela a importância da rede de televisões espalhadas no mundo e que foram contempladas com a apresentação dos Olímpicos. Então, vocês podem imaginar que havia 4 milhões de telespectadores assistindo aos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Isso revela a importância dos ganhos econômicos que foram produzidos com essa transmissão. Eu vou pedir para o Raul tirar essa imagem e quando eu precisar de uma outra imagem, eu vou mostrar. Por enquanto, eu quero explicar um pouco como é feita a nossa... Não, pode... Bom, tá bom. Tá bom, pode entrar, tá bom. Pode entrar. Tá bom, isso. Então, esse é o plano dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Vejam que coisa interessante. Hoje de manhã, a gente falou da fragmentação dos territórios. Então,
a mesma fragmentação dos territórios pode ser encontrada aqui nos Jogos Olímpicos da cidade onde foi feito. Como vocês podem observar, cada um desses pontos revela equipamentos que foram produzidos em toda a cidade. Por quê? Porque aqui nós temos um conjunto esportivo, aqui nós temos um conjunto esportivo, aqui é chamado Teodoro. Depois aqui nós temos a Barra da Tijuca, onde nós temos um outro, abaixo, um outro conjunto esportivo. Aqui é o epicentro dos Jogos Olímpicos, onde teve a Vila Olímpica, que abrigou os atletas, e o Parque Olímpico, onde foram realizados os principais jogos. Aqui é a zona sul da cidade do Rio, que também foi um momento de atração, um território de atração dos turistas, porque é a zona mais elitizada da nossa cidade, onde tem restaurantes e hotéis. Aqui nós temos o centro da cidade, onde tem a zona portuária e o Maracanã, que também fizeram jogos epicentro. No epicentro, também importante localização nos jogos. O que aconteceu aqui? Aqui é o aeroporto, e vejam como esse sistema de transporte funcionou. Era um corredor, foi construído um grande sistema de transporte para propiciar a mobilidade dos turistas no entorno dos clusters que abrigaram os jogos, a realização dos jogos. Pode mostrar uma outra imagem. Então, eu fiz uma síntese dessa imagem. Essa síntese, ela revela que nós estamos diante de territórios globalizados. Vejam aqui os percursos. Aqui em cima, o aeroporto. Um aeroporto. Aqui embaixo, outro aeroporto. Aqui é o Teodoro. Aqui é a Barra da Tijuca. Aqui é a Zona Sul, aqui o centro e aqui o aeroporto. As pessoas chegam de avião, entram no trajeto. Todo esse sistema viário foi construído por conta dos Jogos Olímpicos. Vem para a zona da Barra da Tijuca, andam para a Zona Sul, vão para o Maracanã e voltam para casa. Não tem nenhum contato com a população local. Não tem nada a ver com as necessidades de transporte da cidade. Esse sistema eu chamo de território globalizado. Por quê? Então, porque como é que nós podemos entender essas relações? Eu compreendo essas relações como produto de uma ação orquestrada de uma rede de atores que tem interesse no processo de acumulação que resulta do processo de produção do marco edificado da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa política é muito interessante observar que estamos diante de uma rede que articula a dimensão, os atores políticos, econômicos, organizações internacionais e nacionais, capitais públicos e privados, e que produzem uma estratégia em torno dessa realização. Então, o que acontece é muito... Quando eu fiz a pesquisa, eu pude observar que se foi feito um contrato entre o COI Internacional e a Prefeitura da cidade de São Paulo, que desconhecia a existência do plano diretor e que dizia que se qualquer lei estiver contra a realização dos jogos, ela deverá ser abolida. Então,
Ou seja, nós temos uma articulação das organizações internacionais no sentido de produzir um marco edificado no plano olímpico da cidade do Rio de Janeiro, que vá contra ou a favor, e os resultados desse processo é um sentido de destruição do espaço social no lugar, né? É a destruição. O que foi possível observar é que foi construído um território globalizado, que eram clusters, que impedia a população local de participar, porque os preços dos jogos são altíssimos, que destroem as condições de existência social no lugar. Houve uma destruição muito amplificada de lojas, de comércio, de sistemas de atendimento, de moradias. Nós tivemos 500 mil pessoas que foram removidas de suas casas e foram desalojadas para os conjuntos habitacionais mais longínquos. Inclusive, o Parque Olímpico ele foi construído sobre uma comunidade muito antiga que existia há 30 anos ali naquele lugar. Então, o que nós podemos observar na cidade do Rio de Janeiro é um processo de destruição das condições de existência social no local para dar lugar ao plano diretor dos Jogos Olímpicos. E quem faz isso? Essa é a pergunta. Então, nós podemos observar que, na realidade, é uma rede. As pessoas estão acostumadas a pensar em redes sociais. Raul, você pode tirar essa apresentação. Não vou precisar mais agora, viu? Bom, aqui, então, tem outra imagem. Então, vou mostrar isso aqui primeiro. Então, essa aqui é uma rede, é uma parte da rede. Essa é a rede que associa o governo federal, o governo estadual, o governo local, que construíram territórios no plano olímpico. Então, vejamos como isso funciona. Cada cor aqui tem um significado. Então, aqui o governo federal, vocês podem observar que o governo federal está no centro da rede. Essa rede foi construída no nosso laboratório de pesquisa e nós utilizamos muitas informações de muitos lugares para montar essa articulação que foi feita. Então, vejam aqui, nós temos o governo federal, nós temos o governo estadual, nós temos a prefeitura. Eu não estou achando aqui. E, ao mesmo tempo, nós temos as importantes grandes empresas construtoras, como a Odebrecht, que todo mundo deve conhecer, a Andrade Gutierrez, a OAS, a Osken, que são grandes OAS, Osken, a Odebrecht, Andrade Gutierrez. Elas formam e elas se associaram com pequenas construtoras para construir os equipamentos em Deodoro. Aqui o vermelho é o equipamento. A Barra da Tijuca, aqui outro equipamento. Aqui a zona sul da cidade do Rio de Janeiro e o centro e a zona norte. Então, como vocês podem observar, esse diagrama é uma rede. Ele é muito importante para a nossa percepção, porque aqui ele mostra como os atores se posicionaram no sentido de produzir um marco edificado necessário à realização dos Jogos Olímpicos. Estou aos Brasil em torno de 60 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Então, isso tudo é muito grave, porque eu considero que tem a ver com o processo de uma grande crise do sistema financeiro, do governo no Brasil, porque teve uma enorme dívida pública que prejudicou muito o desenvolvimento
de outras atividades na cidade. Só para ter uma ideia, era possível constituir de condições de vida e de trabalho, educação e saúde na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, durante 10 anos. Tamara, tenés 3 minutitos más. Sim. ¿Qué dice María? Que ya te tenés que cerrar. Sí. Te quedan unos 3 minutitos. Tá bem. Então, pode mostrar uma outra imagem, por favor, Raul? E aqui é um pedacinho do projeto, que são os edifícios que foram construídos. Os edifícios que foram construídos para abrigar os atletas. 37 edifícios, 5.000 e tantos apartamentos. E, atualmente, esse conjunto habitacional, foram vendidos apenas 15% das unidades habitacionais. Então, vocês podem imaginar, eu acho que foram 3 bilhões aqui, que foram investidos aqui nesse equipamento. O que eu queria dizer é o seguinte, que o essencial da minha apresentação, pode tirar, acabou, é só isso. O essencial da minha apresentação é revelar que é mais do que o governo local, é mais do que o governo estadual, é mais do que o governo federal, é uma organização poderosíssima que unifica atores do sistema financeiro internacional, do sistema de capitais internacionais, porque até os edifícios, até os equipamentos foram trazidos de fora, os equipamentos, do sistema de mídia internacional e do sistema do capital imobiliário, que no caso foi um capital imobiliário local, que construiu o marco edificado. Mas, de qualquer forma, esses atores se unificam em torno de um objeto compartilhado, que é produzir e valorizar seus capitais associados às inúmeras atividades que são decorrentes das atividades de turismo, desde o sistema de turismo de sistemas de turismo como hotéis, aviação aérea, controladores de turismo, que faturam, porque é preciso considerar que vieram 1 milhão de turistas na cidade do Rio de Janeiro. E quando a festa acaba, os resultados da festa é o abandono dos marcos edificados dos equipamentos que foram construídos e a ampliação da pobreza e da violência na cidade do Rio de Janeiro. Eu agradeço muito e é esse a minha apresentação fica por aqui. Muito obrigada. Muchas gracias, Tamara, por tu presentación. Y ahora vamos a proceder a la presentación de Valdimir Dalla Vida. Vamos a subir su presentación. Muito bem. Aguardo. ¿Se ve? Sim, só abrir mais. ¿Ahí? Aí, ok. Perfecto. Bom, boa tarde a todos. E, em primeiro lugar, saudando a todos os que estão participando desse 6º seminário da Rede Ibero-Americana, da qual já participei pela 3ª vez, com essa, e tenho muitos amigos que estão participando, seja na organização, enfim. Bom, o trabalho que eu vou apresentar, na realidade, é uma fundamentação teórica de 2 projetos de pesquisa que eu iniciei no ano passado e que
um deles finalizou e o outro ainda está em fase, que trata da questão da discussão sobre cidades inteligentes. E como diz o título, a perspectiva que eu estou dando nesse debate é de fazer algumas críticas à abordagem simplesmente sobre cidades criativas, inovadoras, e conduzirmos algumas ideias no sentido de nos voltar àquilo que nos parece mais abrangente, que é a ideia de território inteligente e a ideia de inteligência territorial. Pode seguir a próxima? As imagens que apareceram no primeiro slide dizem um pouco da região do Planalto Norte catarinense. Talvez muitos argentinos, ou mesmo paraguaios, do Uruguai, assim como do Brasil todo, já conhecem o estado de Santa Catarina pelo seu litoral. Na realidade, nós temos hoje, na faixa litorânea, o grande dinamismo do estado de Santa Catarina, e marcado também pelo oeste catarinense com o grande agronegócio. Mas no centro desses dois extremos, do extremo litorâneo e do extremo oeste, com divisa com a Argentina, nós temos uma outra região que nós chamamos genericamente de território do contestado, né? E é nesse espaço que é considerado uma das regiões estagnadas já há mais de 10 anos, que atua a universidade na qual eu participo, que é a Universidade do Contestado. Bom, os trabalhos que já foram finalizados com essa temática tenderam a procurar a perceber como essa discussão, como as perspectivas, os indicativos que são apresentados nas abordagens sobre cidades inovadoras ou inteligentes, como isso rebate em cidades interioranas. E um dos artigos que foi publicado no começo do ano dizia exatamente, transmitia exatamente a ideia de que essa perspectiva da cidade inovadora, da cidade digital, enfim, ela não está necessariamente presente em todo o espaço territorial, por exemplo, de Santa Catarina e certamente de outros estados e países, não só do Brasil. Mas o que basicamente um primeiro estudo que está tendo continuidade agora mostrou é que mesmo nesse contexto, onde a nível mundial se tem avançado muito na perspectiva de qualificar as infraestruturas voltadas à informação e a telemática, enfim, ainda temos territórios desconectados, temos cidades que não sabem se vender, no sentido, entre aspas, entre comillas, né, ao público e prestar os serviços que toda uma infraestrutura voltada à inovação possibilitaria. Numa primeira imagem que está aqui à nossa frente, eu apresento a ideia de que por que nos voltar ao território? Pode passar o seguinte, por favor? Se nós recorrermos às abordagens sobre desenvolvimento clássicas, né, eu destaco aqui duas delas, né, do economista Marshall e Perrault, em que o primeiro com a noção de distritos industriais e o segundo com a noção de polo de crescimento ou polo de desenvolvimento, dá a importância, ou mostra a importância da dimensão territorial para se pensar tanto as suas formas de intervenção ou mesmo formas de inovação. Segue, por favor. Bom, mas vamos buscar de dois autores mais recentes, o Nixian e o Flórida, pode passar o seguinte, algumas ideias que nos remetem a uma atualidade mais
mais próxima ao dia a dia do mundo contemporâneo. O primeiro autor, Peter, dentre as suas contribuições, afirma de que qualquer região ou território tem um conjunto de opções e oportunidades, as quais, se forem bem aproveitadas, contribuirão para o crescimento ou desenvolvimento. Mas eles salientam, e aqui está uma questão importante que nos remete à discussão sobre inovação territorial, de que essas oportunidades, elas conseguem a se transformar em realidades mais eficientes na medida em que haja uma gestão inteligente, uma percepção clara e aquilo que ele chama de engenhosidade social regional. Ou seja, segundo ele, o fracasso ou o sucesso dessas opções e oportunidades que estão presentes em todas as regiões do território dependem exatamente daquilo que ele chama de engenhosidade social regional, ou da forma, da percepção, da forma mais ou menos inteligente, decisões mais ou menos hábeis dos seus gestores. E um outro autor bem mais conhecido que o primeiro, o Richard Florida, a tese dele é que a criatividade continua a exercer um papel central na revitalização da prosperidade e o crescimento econômico de países, territórios ou regiões. Mas ele chama a atenção de que, para isso acontecer de verdade, implica em que sejam requeridos novos sistemas voltados à criatividade tecnológica e ao empreendedorismo, modelos eficazes de produção de bens e serviços, meio social, cultural e geográfico propício à criatividade, à livre expressão, enfim, à inovação. Bom, a contribuição desses dois autores nos mostra de que toda a discussão que se faz ao entorno da inovação, ao entorno das cidades inovadoras, muito pouco importa, ou muito pouco impacto produz, e no estudo que nós fizemos em algumas cidades interioranas, isso foi demonstrado na prática, né? Se você não tiver aquilo que esses dois autores chamam de uma engenhosidade social regional e um vasto meio social, cultural e geográfico propício à criatividade, à livre expressão e à inovação. Pode passar o seguinte? Bom, numa das publicações que eu tenho feito agora em 2020, eu tenho trabalhado essa questão da importância do território, procurando demonstrar a ideia de que aquilo que nós chamamos de desenvolvimento, né, poderia ser entendida como a utopia de futuro desejada pela sociedade em cada um dos territórios. E utilizando algumas categorias de análise do nosso querido Milton Santos, né, que é muito conhecido não só no Brasil, mas no mundo todo, na área da geografia em especial, poderíamos perceber esse território visto como a estrutura pensada na concepção de Milton Santos e a forma desse território como seu patrimônio territorial, o processo como toda a ação coletiva no sentido de dar uma função a essa forma que chamamos aqui de patrimônio territorial, e aí essa função entendida aqui como essa utopia desejada. É importante que se destaca que quando falamos aí essa utopia de futuro desejada pela sociedade de cada território, não estamos nos referindo de que essa utopia desejada, que é aquilo que nós podemos chamar de desenvolvimento, o estágio de desenvolvimento de um determinado território, não necessariamente é a utopia ou é o desejo ou representa os interesses da maioria da sociedade. O trabalho que nos foi apresentado pela nossa amiga Tamara mostra muito bem como o capital nacional e internacional se apropria dos territórios e transforma esses territórios em uma realidade que condiz exclusivamente com desejos que não são os desejos e as utopias do território. Pode passar adiante. Bem,
O que nós queremos trazer como contribuição, e aí vem o título, da cidade inteligente ao território inovador rumo à inteligência territorial, é entender o debate teórico sobre a inovação e a sua relação com o desenvolvimento, com o foco no fato de que, na medida em que as abordagens que falam principalmente sobre cidades inovadoras têm quase que exclusivamente como foco o espaço urbano, e em geral, e aí está a grande crítica, né, se dá uma ênfase ao argumento de que o desenvolvimento urbano passa a ser impulsionado por negócios privados em aliança com o governo e a sociedade. Aliás, a apresentação anterior, parte dessa ideia, tem como fundamento essa questão e que ela é altamente questionável, né? Nós preferimos, como geógrafos, entender a concepção de território inovador ou inteligente, que talvez seja o mais adequado, porque isso permite avançar essa relação entre inovação e desenvolvimento territorial, percebendo a possibilidade ou a oportunidade que existe, não necessariamente é efetivada, mas ela é uma oportunidade, para que essa concepção de inteligência, de inovação, de engenhosidade, busque tomadas de decisão que valorizem a apropriação do território por meio do conhecimento. E a perspectiva mais de, vamos dizer assim, quase como uma utopia ou como alguma coisa de um modelo ideal, é aquilo que está presente nos enfoques sobre inteligência territorial, que são apresentados, em geral, como uma inovadora forma de compreender os processos territoriais produtivos e sociais, de integrar atores e suas perspectivas, suas visões e suas iniciativas, com vistas ao desenvolvimento territorial, tendo como propósito instigar as tendências na direção da efetividade da inteligência territorial. Ou seja, que haja uma apropriação, né, do conhecimento a nível territorial e que esse conhecimento seja colocado em prática em termos de inovações, que aí pode ser todo um conjunto de infraestruturas voltada às famosas TICs, né, mas que integrem as perspectivas, as visões e os desejos dos atores territoriais. Pode passar adiante? Bom, 5 minutos mais, professor. 5 minutos, estão bem. Aqui eu não vou me deter, apenas pode passar já o seguinte, é um recorte de uma síntese dos principais autores que falam sobre cidade inteligente com as críticas que eu já me referi anteriormente. Pode passar o seguinte? Em paralelo a isso, há alguns autores que preferem utilizar o conceito e a concepção de território inovador, e vou destacar 2 deles. Covas, por exemplo, diz aí, todos os territórios têm uma inteligência coletiva tácita, implícita, que os seus principais atores e representantes podem explicitar e desenvolver se forem capazes de resolver os seus principais déficits de conhecimento. Bom, aqui novamente dialoga com aquilo que o Peter e o próprio Richard se referia, de que não basta apenas nós termos oportunidades e condições de dispor de uma infraestrutura de tecnologias, de informação e comunicação, se você não tem um ambiente propício para isso. E aí uma autora que, se eu não me engano, até está na rede, diz aí o seguinte: o território inovador conta com as capacidades para a obtenção, organização e transformação sistêmica de dados e informações em conhecimento diferencial, em uma inteligência coletiva que se reflete na cultura e na interação social para a tomada de decisões, a construção de soluções e a produção e entrega sistêmica de propostas de valor. Isso implica diante um processo de apropriação regional do conhecimento. Pode passar a seguinte. Então, e com isso eu
o penúltimo slide, estou finalizando, aquilo que que alguns autores se referem à inteligência territorial é essa perspectiva, abrange, integra essa perspectiva de apropriação territorial do conhecimento para o seu benefício. E só para a gente utilizar um dos autores latino-americanos que trabalham com esse conceito, Bozano, ele diz aí o seguinte: a noção de inteligência territorial na América Latina, ela pode ser vista como uma estratégia para o desenvolvimento sustentável dos territórios, ela pode ser utilizada nesse sentido, um processo baseado na construção de pessoas em sujeitos, de espaços banais em territórios e de ideias em projetos concretos e que induz a construção de cenários futuros. E o último slide, na sequência, num dos artigos que está publicado na revista Desenvolvimento em Questão em 2020, eu faço um pouco um recorte a partir de alguns autores, procurando instituir aquilo que poderia se chamar um modelo padrão de território inteligente e que tem como perspectiva a inteligência territorial. Aí se destacaria aí a presença da governança digital, infraestrutura física e não física, né, que seja disponibilizada, e a definição de objetivos e metas a nível territorial, como a questão da convergência tecnológica, sustentabilidade ambiental, a coesão e inclusão social, a competitividade econômica, a segurança e a precaução como elementos que permitem que o conhecimento possa ser apropriado para os interesses dos atores territoriais nessa perspectiva da inovação e desenvolvimento territorial. É isso, e depois fico aberto para perguntas ou complementações. Muito obrigado. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si, por último, vamos a llamar a Braulio Latrónico para ver si está presente. No está presente. Bueno, entonces ahora procederíamos a hacer preguntas a los tres ponentes cuyas exposiciones realmente han sido muy importantes y creo que hay puntos de convergencias en estas presentaciones. Entonces, aquellos que quieran hacer preguntas pueden levantar la mano y habilitamos entonces, habilitan su micrófono y si quieren su cámara para poder hacer la pregunta pertinente a alguno de los expositores. ¿No hay preguntas? Bueno, en todo caso, a ver acá. Posso fazer um comentário? Sí, Valdir. Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar os que me acederam, e principalmente a colega Tamara, e perguntar a ela, quer dizer, o que na realidade, de tudo que foi feito, de tudo que foi produzido, dos grandes investimentos que foram feitos, impactaram, o que impactou positivamente, ou há algum impacto positivo que poderia ser destacado de todo esse processo? Porque a professora fez um destaque dos elementos negativos, mas existe algum aspecto positivo em tudo isso? Ou de nada valeu? Qual é a sua... Só para a gente poder ampliar um pouco esse debate. Obrigado. Tamara, micrófono. Eu não me lembro. Muito obrigada, Maria, por me avisar que a minha voz não estava aparecendo.
Então, eu queria agradecer a Valdir pela pergunta, porque ela é muito importante para nós. Veja bem, Valdir, eu acompanhei desde o primeiro momento, porque eu estive em Atenas um pouquinho antes, um pouquinho depois das Olimpíadas. E quando eu fui para Atenas, eu vi que os equipamentos todos não estavam sendo usados. Bom, isso ficou na minha cabeça porque eu fiquei muito preocupada com o que estava acontecendo lá e o que aconteceria. Então, isso já vem se... Essa tentativa de colocar a cidade do Rio de Janeiro no circuito de cidades globais, ela já vem desde o governo César Maia, desde antes, eu diria, do Porto, do projeto do Porto. Então, existia uma tentativa de fazer isso há muitos e muitos anos atrás. A primeira tentativa foi fazer algum evento, Jogos Pan-Americanos, no porto da cidade. Depois, foi uma coisa de recuperação, para recuperar o porto. Porque nós temos uma grande área portuária que é muito abandonada e muito ampla, com toda a infraestrutura urbana. Água, esgoto, tudo. Então, eu, no começo, achei que seria muito bom fazer isso. Mas depois que eu vi que... Eu fui acompanhando essas políticas e observei o seguinte, que existia um discurso e uma construção. Então, no começo, eu fiquei entusiasmada, achando que ia poder ajudar muito, mas depois, aos poucos, eu pude me dar conta que, de fato, era uma ação muito discursiva e pouco verdadeira. Não tinha referente no processo de produção do marco construído. E isso me deixou muito preocupada. E eu fui acompanhando, então, os Jogos Olímpicos desde o primeiro momento que foi eleita a cidade. E posso dizer que a mídia, ela trabalhou para valorizar e para legitimar a formação, os Jogos Olímpicos na cidade. Todo mundo queria que a cidade do Rio de Janeiro fosse sede dos Jogos Olímpicos. Isso se deve por conta da difusão de fake news. Eu não falei nisso, mas é fake. Então, eu até já estou pensando em fake projeto fake, porque não sobra nada. Os equipamentos todos foram construídos, só sobraram as piscinas, porque não dá para transportar. Então, é muito grave. Eu não fiz essa pesquisa dos Jogos Olímpicos, do que ficou. Eu não cheguei a fazer essa pesquisa, mas eu tenho algumas coisas. O porto da cidade, que era para ser recuperado, e tinha até umas torres do Trump que iam ser construídas. Não foi construído nada, era tudo, conversa. É só discurso destituído de formas concretas no processo de produção do espaço. A única coisa que eu acho que valeu foi o metrô, que foram 8 bilhões, que uniu a Barra da Tijuca com o metrô aqui, que leva até o aeroporto e que leva até, enfim, que tem um sistema de metrô que faz uma boa articulação com a Barra da Tijuca. Mas, enquanto isso, a zona ferroviária sofre todas as malézas do mundo. E as pessoas andam naqueles metrôs atolhados, sem condições de horário, de conforto, de proteção. Então, de fato, as condições de vida e de trabalho pioraram muito. Eu ainda não cheguei ao tempo de ver quantas pessoas ficaram desempregadas, quantas lojas foram... Eu tenho números assim, flash. Eu tenho 535 lojas no centro da cidade foram fechadas. Temos... Enfim, o que aconteceu? Shopping centers, aí tem shopping center que foi construído. Enfim, tem toda uma lógica que não está feita para atender as necessidades da cidade. É uma lógica que está feita para atender os turistas. Até a lagoa foi separada. Você não podia mais andar na lagoa, porque tinha uma separação entre os habitantes e os turistas.
tinha uma separação. Você não entrava nos lugares, quer dizer, tem uma separação do espaço público. O espaço público foi derretido. Então, eu não vi nada, não. A única coisa boa é o metrô. Mas, mesmo assim, não era melhor investir nos 3 milhões de viagens dia que acontecem no sistema que unifica a cidade do Rio de Janeiro com a região metropolitana, onde habitam as populações mais pobres e trabalhadoras. Então, não é para a cidade. É um projeto urbano para a acumulação do sistema global. E hoje eu fiz eu quero só fechar a minha fala dizendo o seguinte. Sabe qual é o resultado do processo de globalização, Maria? Para a nossa conversa de manhã. O resultado do processo de globalização é a pandemia. Sí, exactamente. Es el primer resultado. En función de lo que acabas de mencionar. Mas eu também quero fazer uma pergunta. Será que não tem outras perguntas? As pessoas não se animam a perguntar? Parece que el público no se anima, pero nosotros sí tenemos bastantes inquietudes y creo que puede ser una charla interesante. Sí. Solamente en el caso tuyo, Tamara. Pergunta para o Raul. Raul, quando você apresentou, eu fiquei pensando nisso, como o sistema de globalização atinge as condições. Então, nós estamos diante de 2 processos, Raul. De um lado, eu concordo com você que a cidade inteligente ela tem elementos construtivos e podem ampliar as condições de bem-estar social. Entretanto, ao mesmo tempo, a cidade inteligente ela tem um sistema de vigilância profundamente perverso e um sistema, e para mim, os Jogos Olímpicos é a primeira manifestação da cidade inteligente, porque é isso que aconteceu. Muitas redes, inovação, comunicação, orquestração, difusão, todos os elementos da inovação nos Jogos Olímpicos. Então, nós podemos considerar os Jogos Olímpicos como uma cidade inteligente, como um plano de cidade inteligente também. Então, eu... Em relação a... Desculpa que te interrompa. Então, de um lado, a cidade inteligente, ela tem 2 caminhos. Um para o bem-estar e outro para a subordinação. Pensa comigo nisso? Pensa assim um pouquinho comigo. Obrigada. En el caso de la parte de la pregunta que hace Tamara, Raúl, yo también te quería hacer una pregunta y después vamos a hablar con Valdir sobre su presentación, que tiene mucha vinculación con lo tuyo. Me gustó mucho esa expresión que dijiste, que el COVID ha puesto en duda la gestión urbana. En función, y yo comparto plenamente esa afirmación, ¿ustedes están pensando cuáles serían las propuestas de modificación de gestión urbana que deberían existir en nuestros países? Muchas gracias por las preguntas y comentarios. Sin lugar a dudas, esta pandemia ha traído grandes impactos, ¿no? Ya se ha dicho mucho en distintos foros que esta pandemia también ha puesto al descubierto pues los efectos, ¿no? Devastadores de estos modelos neoliberales, sobre todo que han tenido en el sistema de salud mexicano y yo creo que en parte en los sistemas de salud de muchas partes, ¿no? Pero así como eso, esta pandemia ha también puesto en evidencia lo que ya existía en general en temas del agua, en temas de movilidad, en temas de pobreza. Eso siempre ha existido en las ciudades, pero ahora lo que es más evidente es la incapacidad que tienen los gobiernos locales para poder afrontar esos grandes esos grandes retos que hoy en día nos está dejando esta pandemia a nivel nacional, en el caso de México, pero también regional en toda América Latina, ¿no?
Por eso es que creo que tiene que salir algo bueno de este proceso que estamos viviendo, que hoy en día nos tiene reunidos aquí de esta manera, y que justamente es repensar el modelo de gestión urbana, ¿no? Y creo que ese es el gran debate que ahora tenemos que hacer desde la academia, porque pues el escenario post pandemia creo que es el que va a definir el futuro de estas ciudades que además están aglomerando a millones de personas y que, como ya lo decía Tamara, buscan o se les tiene que proveer o se nos tiene que proveer un bienestar, ¿no? Sin lugar a dudas, pues hay muchas maneras de poder afrontar estos retos, ¿no? Nosotros en esta exposición propusimos esta idea de ciudad inteligente, pero sí, como también lo decía el doctor Valdir, estos modelos o estos paradigmas tienen pues críticas, ¿no?, al respecto, y es justamente el tema del uso de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Y ahí creo que un elemento que debe de prevalecer en estos modelos de gestión o esta nueva agenda urbana es justamente lo que ya se presentaba y lo retomó bastante bien Valdir, que tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Es decir, nosotros analizamos ciudades grandes un poco más desarrolladas, como el caso de la Ciudad de México, pero ¿qué pasa en las ciudades más pequeñas o en o en las ciudades locales? Ustedes les llaman también gobiernos locales. ¿Qué está pasando ahí, no? Y justo ahí es donde tenemos nuestros principales retos. Y creo que ahí todavía esta idea de territorios o ciudades inteligentes no ha permeado, no se ha llevado a cabo lo suficientemente, ¿no? Y bueno, pues sí, hay que seguir discutiendo en torno a esta parte de las ciudades inteligentes tan cuestionada, que es justamente el uso de las tecnologías de la información y comunicación y cómo se está usando, ¿no? Había un concepto ahí que me gustó de lo que se presentó, que es la gobernanza digital, ¿no? Que es otra aproximación al concepto de gobernanza, ¿no? Pero bueno, sí, falta mucho que hacer, pero esta pandemia, que es el contexto en el cual se desarrolló nuestra presentación, pues pone a relevancia la incapacidad de la gestión, las carencias de los modelos de gestión urbana y la necesidad de crear modelos y territorios y ciudades inteligentes que puedan afrontar no solo lo que sucede ahora, sino lo que va a pasar en un periodo no muy lejano, que será ese contexto o momento post-pandemia. Bien. A propósito, nos llega acá una pregunta, más que nada una reflexión y una pregunta que hace Andrés Pasti, sobre que a él le gustaría preguntar a todos ustedes en sus trabajos si están viendo el tema de la tecnología, si les parece que los discursos de inteligencia a veces toman a la tecnología como un instrumento neutro cuando no es un instrumento neutro y que tiene que producirse valores sociales. En función de eso, cedo la palabra, no sé a quién quiere primero contestar, porque tiene mucho que ver con lo que acababas de decir, Raúl, vos en este sentido. Mas o Valdir sí, Tamara. Não falou ainda. Pede para o Valdir começar. O Valdir. Valdir, pode começar? Sim. Sim. Bom, nada é neutro. A ciência não é neutra e muito menos a tecnologia é neutra. Na realidade, nesse artigo que a gente fez e que serviu de base para esses estudos, e que esses estudos, como dizia o Raul aí, foram feitos em cidades menores do interior, né?
estado de Santa Catarina, onde inclusive nós temos regiões estagnadas há mais de 10 anos, né? Essas tecnologias, elas muitas vezes estão carregadas de intencionalidades muito mais comerciais do que prestação de serviços ao cidadão. O que a gente percebeu, por exemplo, no estudo que a gente fez em cidades menores do interior, né, que não são cidades litorâneas, que é o caso do estado de Santa Catarina, que é onde você tem os grandes centros urbanos, né? Você tem lá muito mais algumas infraestruturas, e nós analisamos a partir das administrações públicas, né? Porque são, no caso dos municípios menores, são os principais provedores dessas infraestruturas, de que essas administrações municipais apenas estavam disponibilizando algumas infraestruturas que poderiam ser utilizadas em prestação de serviços, que unicamente tinham o objetivo de atender uma legislação nacional, né, que é a questão da transparência, principalmente. Então, em 5 municípios que nós fizemos a pesquisa, em um deles se percebia um pouco a intencionalidade de criar uma infraestrutura para facilitar a vida da sociedade local. Em outros casos, era apenas aquilo que a gente usa aqui no Brasil, né? Uma iniciativa para inglês ver, ou seja, uma iniciativa para atender uma legislação que existe, mas unicamente preocupado nesse cumprimento e muito pouco preocupado na questão do atendimento das reais necessidades da população. Então, não há uma neutralidade, com certeza. Como a tecnologia da informática e das telecomunicações, das comunicações como um todo, as TICs, enfim, elas estão sustentadas em inovações tecnológicas de alta complexidade. Normalmente, os maiores ganhadores são os grandes conglomerados internacionais que têm poder econômico para gerar essas novas tecnologias informacionais, né? E o impacto territorial passa a ser, com isso, muito pequeno, ou seja, se fazem grandes investimentos em infraestrutura na área das TICs, né? Mas o impacto no sentido de geração de emprego, de geração de novas empresas para produzir equipamentos ou coisas do gênero que sejam utilizados nisso é quase nulo, principalmente nas cidades do interior, cidades de pequeno e médio porte, é praticamente nulo. Então, é isso que a gente percebeu na análise. Como disse, nós estamos com estudos iniciais, talvez daqui 1 ano, 2 anos, a gente tenha algumas conclusões mais efetivas pelas análises que estamos desenvolvendo com alguns projetos de pesquisa em andamento. É isso. María Roseli Rossi Ávila pregunta: ¿la idea de ciudad inteligente piensa la ciudad como un todo o promueve el desenvolvimiento de clústeres que se desconectan de la región donde se encuentran? ¿Quién puede contestar esa pregunta? ¿O quién desea contestarla? Eu posso responder, se for Como não? possível. Sim. De fato, eu gosto de pensar na inovação. Eu acho que cidade inteligente, a gente está usando muito cidade inteligente. Mas, na realidade, nós estamos falando de um processo de inovação. E essa inovação, ela pode ser técnica ou ela pode ser social também, porque existem diferentes formas de construir a inovação. Então, se nós pensamos na inovação como processo de produção, qual é o lugar da inovação no processo de produção do espaço? Né? Essa pergunta é importante para nós. Então, nós podemos pensar na inovação. Eu mostrei que as redes sociotécnicas,
elas transformam o processo de produção do espaço. Eu posso pensar também que as instituições do conhecimento transformam o território. Eu estou dialogando com você, né, Valdir? Estou dialogando com você, porque eu gosto muito dessa possibilidade analítica, porque uma coisa a gente vê as redes que estão aqui, as redes, elas transformam e produzem no espaço vitalidades e virtualidades que formam um espaço complexo. Agora, nós também podemos pensar na inovação, como o Valdir propõe, dentro do território. E esse trabalho da professora, eu vou citar aqui a professora Ana Cristina Fernandes. Eu não sei se você conhece, Valdir, mas é um nome nessa área que estuda os saberes no território, né? O conhecimento. Sim, eu tenho lido coisas dela, sim. Fernandes, professora da Universidade Federal de Pernambuco. É muito legal o trabalho dela. E ela mostra, então, isso também à luz do pensamento de Milton Santos e de Rafestin, ela mostra como o território, como as instituições do conhecimento no território conduzem ao desenvolvimento social. É lindo esse trabalho. Então, o que eu estou dando 2 exemplos para quem perguntou, fez a pergunta, não anotei o nome, mas eu estou dando 2 exemplos para te dizer o seguinte, olha, a inovação, ela depende muito como ela é usada. Então, você pode usar a inovação no sentido de produzir conhecimento no território e que esse conhecimento ele se espalha, ele passa de pessoa em pessoa e ele produz o conhecimento local. E o conhecimento local, alguém disse, acho que foi o Raul que falou, né, Raul? Que o papel do conhecimento no processo de desenvolvimento local é muito amplo. Existem pesquisas que revelam essa relação entre instituições do conhecimento e desenvolvimento. Então, o que eu quero dizer é que nós temos, depende de como é usado, né? Eu me lembro uma vez, um professor me falou assim, Bíblia, não, assim, quando surgiu a Bíblia, todo mundo perguntava, tinha gente que achava que era coisa do diabo e tinha gente que achava que era coisa de Deus. Aí ele perguntou para mim, você sabe qual é o primeiro livro que foi produzido? Aí eu falei, não. Ele falou, a Bíblia. Então, eu gosto muito dessa história. Foi um professor há muitos anos atrás me contou. Porque, veja bem, depende de como você vai usar a tecnologia. Se você publicar a Bíblia, não é do diabo, né? Agora, você pode publicar também coisas que são do diabo também, entendeu? Eu acho que... Eu não gosto da ideia de neutralidade. Eu estou com o Valdir, mas depende do caso em que ele é estudado. Como nós estudamos a coisa, né? Quando eu comecei a estudar as tecnologias, eu fiquei encantada. Eu achava que o mundo ia ficar unido, por todo mundo com todo mundo. Mas isso não é verdadeiro. Por quê? Porque chegaram as GAFAs, como está dizendo o Valdir. GAFA, o que é? Google, Amazon, Facebook... tem mais um que eu não lembro. E, bom, o Facebook mais um, aqui não me lembro. Então, o GAFA é um conjunto das grandes empresas de comunicação que estão produzindo plataformas e as pessoas se conectam pelas plataformas e não pela internet, como eu pensava que ia acontecer. Então, essas plataformas fazem o quê? Comércio, vigilância, apropriação, subordinação. Então, depende dos atores. Quem são os atores, como que se fazem os processos e quais são os resultados daquela inovação. Los que están presentes, ¿algunos tienen otra pregunta? Bueno, yo más que nada me gustaría incluso hacer una reflexión en relación a esto, porque, digamos, el concepto a veces de ciudad inteligente, como otros en otras épocas que han existido, a veces son como impuestos
por los organismos multinacionales, que son los que financian muchas de estas infraestructuras. Entonces son como conceptos de moda. Sí me interesa, me parece que es muy importante el aporte que hizo Valdir en relación a ya no hablar de ciudad inteligente, sino de territorios inteligentes, en función de la importancia que tiene de poder desconcentrar las posibilidades de esas infraestructuras y realmente para que lleguen esas infraestructuras a toda la población. Me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta, y a su vez yo creo que América Latina no puede estar alejada del uso de la tecnología, pero en función de las necesidades y los requerimientos que tienen nuestras poblaciones, para poder realmente estar vinculados al mundo. No sé si alguno de ustedes quiere hacer otra reflexión o agregar algo más. Sí. Eu só queria assim, agradecer a oportunidade de discutir temas importantes com professores que a gente se encontra. Os demais eu estou conhecendo hoje, mas a professora Tamara a gente já se encontrou em vários eventos da Ampur, né? E assim se servir como uma contribuição, principalmente a alunos do mestrado e doutorado. Eu disponibilizei aí no chat um artigo onde eu tento fazer uma recuperação dessas abordagens, inclusive com abordagens críticas sobre, quer dizer, quais abordagens críticas são feitas sobre essa concepção de cidade inteligente, e induzindo a ideia daquilo que você, Maria, está fazendo referência agora, de pensar não apenas o espaço urbano, mas o espaço como um todo. E aí o conceito de território inteligente e a ideia da inteligência territorial, a questão da governança que o amigo Raul se referia, né? E que tem a ver com aquilo que o Peter chama de engenhosidade social regional para se pensar o desenvolvimento, essas questões todas. Mas é isso. Acho que é um tema que merece e que com certeza vai fazer parte dos nossos estudos proximamente. Muchas gracias. Raúl, ¿querés agregar algo? Sí, estoy de acuerdo con Valdir. Primero, creo que fue muy importante esta discusión, pero más que certezas, siempre quedan puntos o temas a discutir, como se ha planteado aquí. Creo que las experiencias de ciudades inteligentes en México en particular son muy pocas todavía. No se ha desarrollado tanto como tal vez sí se ha desarrollado en otros países, y por lo tanto, y vuelvo a insistir, esto tiene que seguir analizándose con más detalle, a profundidad, y retomar lo que decía Tamara y lo que decía Valdir. En realidad, ningún concepto es neutral. En teoría, la ciudad inteligente incluye no solo la inteligencia y el uso de las tecnologías, sino también promueve la sostenibilidad y también la inclusión social, pero es cierto también que va a depender desde qué punto se desarrollen estas propuestas, ¿no? Pero pues la realidad es que las nuevas tecnologías están vinculándose con el quehacer gubernamental, y tenemos que estar analizando estos fenómenos de tal manera que, como lo decía Tamara, generen bienestar a todas las poblaciones, seguridad a las poblaciones, y no sea contraproducente, una subordinación, como decía ella, ¿no? Y vuelvo a insistir, hay que recuperar estos conceptos de gobernanza, estos conceptos territorial, estos conceptos de apropiación de la tecnología,
que también ese es otro elemento que ya lo decía también Tamara, inteligencia colectiva que me llamó bastante la atención de Valdir, y que bueno, esto insisto, no es una conclusión definitiva, sino más bien es un debate que se tiene que seguir haciendo y que tal vez, no sabemos, el futuro y estos nuevos contextos nos demande más el uso de estas tecnologías, pero hay que cuidarlo, ¿no? Gracias, gracias, María. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente ha sido muy fructífera la reunión y los esperamos para las nuevas presentaciones sobre gobernanza en la sala 13 a las 15:45. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Gracias, um abraço a todos. Igualmente, muchas gracias. Muito obrigada. Momento eu também fiquei com vontade de incluir um artigo, achei boa a ideia de incluir um artigo meu sobre o tema, e aí eu fui buscar o link e achei boa a ideia de poder compartilhar com vocês um artigo anterior a esse que eu apresentei hoje, porque ainda não foi publicado esse. Mas esse artigo anterior tem a ver com uma parte, com um diálogo com essa pesquisa que eu apresentei hoje. Agradeço muito também a oportunidade de participar desse GT muito interessante. E quero notar aqui uma coisa que, para mim, é muito importante, é que, de fato, a questão da inovação está entrando como uma questão importante nos estudos do planejamento urbano e regional. E isso é um alento, porque é sempre muito importante abrir novas fronteiras para compreendermos a complexidade dos processos espaciais nos quais estamos vivenciando na contemporaneidade. Eu agradeço muito a Maria pela excelente coordenação que ela faz do nosso trabalho e nos encontramos, então, que horas? Daqui a pouco, na sala, né? A gente vai mudando de sala. Eu estarei presente. Daqui a pouco a gente se vê, então. Um abraço para todos. Muchísimas gracias a todos. As pessoas que participaram.